Muy buenas noches, Muito boa amados noite, amigos y hermanos amados amigos e irmãos presentes aquí en aqui em Veracruz, Minatitlán, República Veracruz, Mexicana. República Es para mí Mexicana. un privilegio grande estar É para con mim um ustedes privilégio en esta grande estar com ocasión vocês nessa para ocasião compartir con ustedes unos para compartilhar momentos com vocês de uns momentos de alrededor companheirismo del programa divino, ao redor do programa correspondiente divino a este correspondente tiempo final. a este Para lo tempo cual final, quiero leer en el libro del para o qual quero Apocalipsis, ler no livro de capítulo 5, Apocalipse, capítulo 5, verso 1 en adelante, donde dice: versículo 1 em diante, onde Y diz: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el E vi a mão trono direita do que estava sentado no libro trono, escrito por dentro um y livro por escrito fuera, por dentro e por sellado fora, con 7 selado sellos. com 7 Y vi a selos. un ángel fuerte que pregonaba E vi a um gran anjo voz: forte que "¿Quién pregava a es digno grande de voz? abrir el libro Quem y é desatar digno de abrir o sus livro sellos?" e desatar seus Y selos? ninguno, ni en el cielo, E ni en la nenhum, tierra, nem no céu, ni nem na debajo de la terra, tierra, nem debaixo da podía terra, abrir el libro, podia ni abrir o aún livro, mirarlo. nem Y ainda lloraba yo olhá-lo. mucho porque no se había hallado E eu chorava ninguno muito, digno de abrir porque não el se havia libro, achado ni de leerlo, ninguém digno ni de abrir o livro, mirarlo. nem de tê-lo, nem de Y uno de olhá-lo. los ancianos me dijo: E um dos "No anciões me llores. disse: He aquí Não, que el não león de la chores. tribu de Judá, Eis la que o leão raíz da de tribo de David, Judá, ha a raiz de vencido Davi, para abrir el venceu libro y desatar para abrir o sus livro 7 sellos." e desatar seus Y 7 miré, selos. y vi en medio de los y vi en medio del trono y de los E olhei cuatro e vi seres no meio do trono e vivientes, dos 4 y en seres medio de los viventes, ancianos estaba e no en meio pie dos un anciãos, cordero como inmolado, em pé, que tenía 7 cuernos y 7 cordeiro como ojos, imolado los que cuales son los tinha 7 espíritus de chifres Dios e enviados 7 olhos, por os toda la quais são os tierra. 7 Espíritos de Y Deus vino y enviados tomó por el toda a libro de la terra. mano Por toda a derecha terra. del que estaba sentado E veio en e el tomou o trono. livro da mão direita do que estava Y cuando hubo tomado sentado el no trono. libro, los 4 seres vivientes y los 24 E quando foi tomado o livro, ancianos os 4 se seres postraron viventes e os delante 24 del anciãos Cordero. Todos se tenían harpas prostraram y copas diante de do oro Cordeiro. llenas Todos tinham de harpas e incienso, taças que de son las ouro oraciones cheias de de los incenso, santos. que são Y as orações cantaban dos santos. nuevo cántico, E diciendo: cantavam um novo cântico "Digno eres dizendo: de tomar el libro Digno y de és abrir de sus tomar o sellos, livro e de abrir porque seus tu fuiste selos, inmolado, porque y tu con tu foste sangre nos imolado, has redimido para e com Dios, teu sangue nos de redimiu toda para linaje Deus, y lengua de toda y linhagem pueblo e língua e povo nación. e nação. Y nos has hecho para nuestro E Dios nos fez para o nosso reyes Deus y sacerdotes, reis e sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. sobre a terra. Y miré, E olhei y oí la voz de muchos ángeles e ouvi a alrededor voz de del muitos trono, anjos y de ao los redor do 4 trono, seres vivientes, e dos y de los seres ancianos, viventes, y su e dos número era anciãos. millones de millones, E seu número era que milhões de decían a gran milhões, voz: "El que diziam cordero com grande que fue voz: inmolado es O digno de cordeiro que tomar foi el imolado poder, é las digno de tomar o riquezas, la poder, sabiduría, as la riquezas, a fortaleza, sabedoria, la honra, a fortaleza, la gloria y la alabanza." a honra, a glória e o Y a louvor. todo lo creado que E a está tudo en el criado cielo y sobre que la está no tierra céu y debajo e de la sobre a terra tierra e y en el debaixo da mar, terra e y a no todas mar, las cosas que están en ellos, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: e a todas as coisas que "Al que neles está há, sentado en el trono ouvi y dizer, al Cordero sea la ao que está alabanza, sentado no trono la e ao honra, Cordeiro, la gloria seja o louvor, y el a honra, a poder glória por los e o siglos poder de los siglos, pelos séculos dos por los séculos. siglos de los siglos." Los 4 seres vivientes decían: Os 4 seres "Amén." viventes Y los diziam: 24 Amém. ancianos E os 24 sobre sus rostros anciãos y se adoraron al Dios, y adoraron prostraram sobre al seus que vive rostos por los siglos e adoraram de ao los que siglos. vive pelos séculos dos Que séculos. Dios bendiga nuestras almas con su Que palabra Deus y abençoe nos nossas almas com permita sua palavra e nos permita entenderla. entendê-la. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram ter a gentileza. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema el para essa ocasião é o del mistério libro do de los livro 7 sellos. dos 7 selos. Este libro de los 7 sellos en la diestra Este de livro Dios dos 7 selos está na destra de es el Deus. título de propiedad de É o toda la título de creación. propriedade de toda a Y criação. ahí están los nombres E aí de todos estão los os hijos nomes e hijas de Dios. Ahí de están todos los os nombres filhos de e todos filhas los de Deus. primogénitos Aí estão de os Deus. nomes de todos os Ahí estão primogênitos os de nombres Deus. de todos los miembros Aí de la estão os Iglesia de nomes de todos os Jesucristo, membros da Igreja de Jesus Cristo. desde antes de la fundación Desde del mundo. antes da Y fundação do toda mundo. persona que vendría a formar parte E de toda la Iglesia pessoa de que Jesucristo viria a tiene formar su nombre parte da escrito Igreja de Jesus en Cristo ese tem libro. seu nome escrito nesse Y livro. ahora, E agora, ese título de propiedad esse título de propriedade Adán, o teve uma vez Adão, antes de pecar. antes de Pero pecar. luego, cuando pecó, Mas depois, quando ese pecou, libro fue regresado esse al livro dueño original, que es regressou ao dono original, para que assim que é Deus,
para que assim o inimigo de Deus, o diabo, não pudesse tomar esse livro. Porque sendo o título de propriedade, quando a pessoa tem o título de propriedade, de alguma propriedade, e está aí o seu nome, de quem é essa propriedade? Do que tem o título de propriedade. E agora Deus tem em sua destra o título de propriedade. Tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele disse, minha é a terra e sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. E agora esse título de propriedade permanece na destra de Deus, na mão de Deus, até que Cristo, o Cordeiro de Deus, realiza a obra de redenção na cruz do Calvário. E depois ascende ao céu e intercede por todos que têm seus nomes escritos no céu. E de era em era, se vai cumprindo o conteúdo desse livro, os nomes das pessoas que estão escritas aí. Encontramos de que etapa em etapa, de era em era, estiveram recebendo a Cristo como seu Salvador. E estiveram assim obtendo o perdão de seus pecados. E estiveram recebendo o Espírito de Cristo. E, consequentemente, estiveram recebendo o novo nascimento. E assim o título de propriedade. Quanto aos filhos e filhas de Deus que estão escritos nesse livro, vejam vocês, esteve cumprindo-se esse título de propriedade. Também nesse título de propriedade nos mostra também o programa divino e todos os filhos de Deus. E também nos mostra como o inimigo de Deus, o diabo, se levantaria contra os filhos de Deus através das diferentes etapas ou eras. Aí são apresentadas todas essas etapas pelas quais os filhos e filhas de Deus, durante a dispensação da graça, passariam, e depois durante a dispensação do reino. E como o inimigo de Deus os perseguiria. Tudo isso está contido nesse título de propriedade, nesse livro dos 7 selos. Mas tudo está aí em símbolos. Foi dado em símbolos. E esses símbolos têm que ser cumpridos. Ainda, quando João recebeu a revelação deste livro, ainda a história desse livro não estava escrita. Portanto, tem que ser cumprido o conteúdo desse livro. Todas as profecias contidas nesse livro de forma simbólica têm que ser cumpridas. E, para o último dia, quando Cristo termine sua obra de intercessão no céu, isso é quando entre até o último de seus escolhidos de Deus, ao corpo místico de Cristo, e seja reconciliado com Deus e obtenha assim um novo nascimento. Depois Cristo já terminará sua obra de intercessão no céu, sobre o trono do Pai lá no céu. Que é o trono de intercessão, o assento de misericórdia. Enquanto há sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo no trono de intercessão no céu, Deus não pode destruir a raça humana. Deus não pode enviar o juízo divino da grande tribulação sobre a raça humana. Enquanto Cristo esteja no céu, no trono de intercessão. Mas Cristo, quando termine sua obra de intercessão, quando tenha feito a intercessão até pelo último dos escolhidos de Deus, que tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, depois sairá do trono de intercessão, tomará esse livro e abrirá esses selos. E haverá a sua reclamação. E ressuscitará os mortos em Cristo em corpos eternos, e nós que vivemos nos transformará. Agora, antes de que Cristo tome esse livro e o abra no céu, antes disso, a nós nos é mostrado as coisas que vão sendo cumpridas. As coisas que foram sido cumpridas durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentil, das quais falou o reverendo William Branham, e trouxe a revelação dessas coisas que aconteceram nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentil. E para esse tempo final, Cristo, por meio de seu anjo mensageiro, na era da pedra angular, estará dando-nos a conhecer todas as coisas que devem acontecer logo, nesse tempo final, que estão contidas nesse título de propriedade. E cada uma delas se irá cumprindo de acordo com como estão escritas, ainda que estejam em símbolos, mas esses símbolos, porquanto são símbolos proféticos, têm que ser cumpridos. E depois se complete a obra de redenção, depois que se complete o recolhimento de todos os escolhidos de Deus,
entre os gentios, pelo Espírito Santo através do seu anjo mensageiro no último dia, assim como fez em eras passadas por meio dos mensageiros anteriores, quando se complete o número dos escolhidos de Deus, então Cristo sairá do trono de intercessão e tomará esse livro, o abrirá no céu e já não haverá mais sangue no trono de intercessão para as pessoas receberem a Cristo como seu Salvador, porque já será muito tarde, porque já a porta de misericórdia se haverá fechado. Lembram que as virgens fátuas e as virgens prudentes representam o cristianismo completo? E 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Ou seja, que parte do cristianismo não recebeu o azeite, que é o Espírito Santo, e consequentemente não recebeu o novo nascimento. Com certeza, outra parte do cristianismo recebeu o Espírito Santo e recebeu o novo nascimento. E agora as virgens prudentes são as que receberam o Espírito Santo, o azeite, e entram com Cristo às bodas na segunda vinda de Cristo. Diz, e veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas. E se fechou a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele vos dirá, em verdade vos digo, que não sei de onde sois. E agora vejam vocês, isso está nessa parábola, no capítulo 25, versículo 10 ao 13 de São Mateus. Também no capítulo, vejamos, em São Lucas, capítulo 13. Vamos ver o que nos diz aqui. Já que é uma profecia que tem que ser cumprida nesse tempo final. Vejamos o que diz. Capítulo 13 de São Lucas, versículo 22 ao 26, diz. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e encaminhando-se a Jerusalém. E alguém disse, Senhor, são poucos que salvam? E ele lhes disse, esforçai-vos a entrar pela porta estreita, porque digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois que o pai de família tenha se levantado e fechado a porta, e estando fora, comeceis a bater, e estando fora, comeceis a bater na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo, vos dirá, não sei de onde sois. Agora vejam como nos dois lugares, na parábola das 10 virgens e nessa outra parábola, encontramos que Cristo fala da porta e diz que essa porta será fechada. E quando seja fechada, pois ninguém poderá entrar por ela. E Cristo é essa porta. Cristo é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, porque Ele é o que tem a chave de Davi. Agora podemos ver que a porta da misericórdia será fechada quando Cristo saia do trono de intercessão. E não haverá mais sangue lá no trono de intercessão. Portanto, não haverá mais misericórdia para as pessoas que queiram buscar a misericórdia de Deus. Já terão que ater-se ao juízo divino, que há de cair sobre a raça humana, o juízo da grande tribulação. Por isso é tão importante, enquanto a porta está aberta e Cristo está no trono de intercessão no céu, e a misericórdia, entrar por essa porta, entrar pela porta da primeira vinda de Cristo e receber a Cristo como nosso Salvador, e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, e receber o seu Espírito Santo, antes que se feche essa porta de misericórdia. Porque depois as pessoas terão que ater-se ao juízo divino que há de vir sobre a terra, o juízo da grande tribulação. Agora esse livro misterioso, dos 7 selos, sendo o título de propriedade, encontramos que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é digno para tomar esse livro e abrir esses selos, exceto o nosso parente redentor, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual se fez homem e habitou entre nós para pagar o preço da redenção, levar os nossos pecados e pagar-nos com seu sangue precioso o preço da redenção, para levar nossos pecados, limpar-nos com seu sangue precioso e dar-nos seu Espírito Santo, e assim produzir em nós o novo nascimento. Agora somente Cristo é digno de tomar esse livro no céu, da destra de Deus, e abri-lo no céu.
E depois em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, Cristo, o anjo forte que desce do céu, vem com o livrinho aberto em sua mão. O anjo forte que desce com seu rosto como o sol, e com um arco-íris ao redor de sua cabeça, e com seus olhos como chama de fogo, e seus pés como colunas de fogo. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. Vem com esse livrinho aberto em sua mão, e clama quando ruge um leão, porque vem em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E 7 trovões emitem suas vozes. É a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia. E agora Cristo entrega esse livro, já aberto. O entrega a um homem, João, o apóstolo lá, o qual é tipo e figura do profeta mensageiro da dispensação do reino que estará no último dia, presente na segunda vinda de Cristo, para receber da mão de Cristo esse título de propriedade e comer esse livro de propriedade como se o comeu João lá, como o que o comeu João lá no tipo e figura do que acontecerá nesse tempo final. E sendo que é o título de propriedade dos céus e da terra, com a vinda desse livro à terra, a igreja de Jesus Cristo, ao mensageiro da era da pedra angular, virá a ressurreição, a vida eterna física de cada filho e filha de Deus. E cada anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo que se comerá esse livro será restaurado a tudo que perdeu Adão e Eva na queda. Será restaurada a vida eterna com o corpo eterno e com todo o poder divino que Deus havia dado ao ser humano, e será a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E também todos os escolhidos de Deus que estarão vivendo nesse tempo final, os quais estarão escutando a voz de Cristo por meio de seu anjo mensageiro, serão restaurados também à vida eterna. Ele lhes dará desse título de propriedade, lhes dará desse livro dos 7 selos, lhes dará na forma de mensagem, e eles comerão essa mensagem, receberão essa mensagem. Isso é estar comendo esse título de propriedade, para ser restaurados no último dia, para ter a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, sendo a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam tudo que está prometido para acontecer nesse tempo final, para assim ser restaurados à vida eterna, da qual caiu Adão e Eva. Para isso é que vem Cristo, o anjo forte, o mensageiro Israel. Mas vem primeiramente a sua igreja. Para quê? Para trazer o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e entregá-lo ao mensageiro da era da pedra angular no último dia, para que o coma e depois profetize sobre muitos povos, nações, línguas e todas as coisas que hão de acontecer sobre a terra. E para que seja restaurado a vida eterna, o anjo mensageiro de Jesus Cristo, e também todos os escolhidos do último dia. Todo o corpo místico de Cristo que estará vivendo no último dia será restaurado à vida eterna, e também os mortos em Cristo que partiram já serão restaurados à vida eterna, sendo ressuscitados em corpos eternos e glorificados. E assim todos seremos restaurados à vida eterna e teremos um corpo igual ao de Jesus Cristo, um corpo glorificado, e seremos assim a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E depois então poderemos ver o nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado. E depois estaremos aqui na terra de 30 a 40 dias já, no novo corpo. Mas depois nos iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial, onde estão esperando-nos nessa grande festa. Agora, esse corpo novo é um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo. E é um corpo jovenzinho, que representará para toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. Cristo, quando ressuscitou em um corpo glorificado, em corpo glorificado. Deus glorificou o seu corpo. E por isso, quando ressuscitou, seus discípulos não o conheciam. E também Maria Madalena tampouco o conhecia. E dizia ao Senhor, sem saber que era o Senhor, crendo que era o jardineiro ou cuidador da horta, dizia, se tu tomaste, diga-me onde está. Mas esse jovem disse, Maria, e quando disse Maria, ela reconheceu a voz, ainda que não reconhecia o corpo, porque estava glorificado, mas reconheceu a voz. E quando reconheceu a voz, lhe disse, Senhor, Rabi, e aí o reconheceu. E ele se identificou
com ela. Uma mulher foi a primeira que viu a Jesus Cristo ressuscitado. E agora os discípulos de Jesus Cristo tampouco reconheciam, tampouco sabiam que aquele corpo que eles estavam vendo era Jesus Cristo ressuscitado. Havia sido ressuscitado. E agora estava ressuscitado e glorificado. Portanto, no corpo glorificado, no qual ressuscitarão os mortos em Cristo, será jovem de 18 a 21 anos de idade. E se vocês têm familiares que foram crentes e partiram, e tinham 70 ou tinham 90 anos, vocês têm que estar esperando a volta deles em um corpo jovenzinho, de 18 a 21 anos, em um corpo glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo. Portanto, quando apareçam, não esteja esperando que apareça um anciãozinho ou uma anciãzinha, senão um jovem de 18 a 21 anos. Ele dirá: eu sou fulano de tal ou fulana de tal. Você se lembra? Você dirá: eu não lembro do seu corpo. Mas ele dirá: mas você recorda de tal coisa, não é? Lembra daquela ocasião que estávamos falando tal e tal coisa? Lembra disso outro, lembra disso outro e lembra daquilo outro? Sim, eu lembro daquilo. Que eu estive falando com fulano de tal. Pois eu sou fulano de tal. Eu sou aquele que esteve contigo falando. Ou eu sou tua mamãe, eu sou teu pai. Depende de quem seja. E você dirá: glória a Deus, ressuscitou em corpo eterno e jovenzinho e glorificado, como estava prometido por Cristo. E quando nos vejamos ressuscitados, seremos transformados nós e teremos também um novo corpo. Por isso é que Cristo, quando termine sua obra de intercessão no céu, ele tomará esse título de propriedade e então fará sua obra de reclamação. Abrirá esse título de propriedade no céu e reclamará a todos os que ele redimiu com seu sangue precioso. Ressuscitará os mortos em Cristo e a nós nos transformará e nos restaurará a todos a vida eterna, a herança eterna. Porque esse título de propriedade, vejam vocês, contém a herança completa. Esse é o título de propriedade de toda a criação. E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus de toda a criação. E agora, com a abertura desse título de propriedade, é que seremos restaurados a nossa herança, como foi tipificado na festa do ano de jubileu, em Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 13, onde encontramos que o dia 10 do mês 7º de cada ano, o dia da expiação, nesse dia, cada 50 anos, no ano 50, chegava o ano do jubileu. Era o ano da redenção, onde os escravos ficavam livres e voltavam à sua família. E as propriedades das pessoas que haviam perdido suas propriedades, ou porque as haviam vendido, ou porque se lhes havia tirado em algum pleito, por alguma dívida que tinham, no ano do jubileu, ficavam livres essas propriedades e voltavam ao seu dono original. E o dono original voltava à sua propriedade, à sua herança. Por isso é que Deus estabeleceu que a terra, no meio do povo hebreu, não se venderia para sempre. No ano do jubileu, voltaria ao seu dono original. E agora podemos ver que ainda que no horto do Éden, o diabo, por meio da serpente, enganou a Eva e fez cair a raça humana em pecado, e fez que a raça humana perdesse temporariamente a sua herança, a sua propriedade, e o diabo se apoderou da herança dos filhos de Deus. E por isso o diabo esteve governando este planeta Terra, porque ele é o príncipe das trevas. E ele é o príncipe, o rei dos aires, dos ares. E ele é o príncipe que esteve governando esse planeta Terra. Mas vejam vocês, para o tempo final,
A liberação de todos os filhos de Deus virá como veio a liberação do povo hebreu no Egito. Seremos libertados, mortos em Cristo, ressuscitados, e nós que vivemos transformados. E então estaremos livres completamente. Voltaremos à nossa herança, a vida eterna, e a tudo que perdeu Adão e Eva, a todo o poder que perdeu Adão e Eva, e a herança do planeta Terra completo. Por isso é que para o tempo final, todas essas coisas estariam acontecendo. Cristo terminará sua obra de intercessão no céu e reclamará tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso, ao tomar o livro, o título de propriedade, o livro dos 7 selos no céu. Agora podemos ver que isto foi refletido tanto no Antigo Testamento, lá no tempo de Ezequiel, como no tempo de Jeremias. Por isso é que lhe foi dado a Ezequiel e também a Jeremias um livro para que comessem. Isso é tipo figura desse título de propriedade, o qual no último dia Cristo toma no céu, o abre no céu e o traz da terra, em Apocalipse capítulo 10, e o dá a um homem para que o coma. Para que se coma o título de propriedade, para que então profetize sobre muitos povos, nações e línguas, e venha a restauração de todos os filhos e filhas de Deus, e sejam todos restaurados à vida eterna. Nós que vivemos e os mortos em Cristo ressuscitados, e restaurados à vida eterna, com um corpo eterno e glorificado, e assim todos seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E voltarão os filhos e filhas de Deus a ter vida eterna em um corpo eterno, e o poder sobre todo o planeta Terra. Porque os filhos e filhas de Deus são os reis e sacerdotes que reinarão com Cristo sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, sobre o planeta Terra completo. Porque são herdeiros e co-herdeiros com Cristo do planeta Terra, de todas as nações, do povo hebreu, dos gentios e de tudo que há no planeta Terra. Os escolhidos de Deus são os herdeiros, juntamente com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim nos fala São Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 8, e também em muitas de suas cartas. E agora em Romanos capítulo 8, nos fala sobre a manifestação dos filhos de Deus, que é a restauração à vida eterna. É a restauração dos filhos de Deus à vida eterna em um corpo eterno. Isso é adoção, ou seja, a redenção do corpo. Porque o nosso corpo receberá a redenção, ou seja, a transformação. Voltará nosso corpo a ser um corpo eterno, jovenzinho por toda a eternidade, e glorificado, para viver com Cristo por toda a eternidade, e reinar com Ele por toda a eternidade. Por isso é tão importante esse livro dos 7 selos, porque é o título de propriedade dos céus e da terra, é o título de propriedade de toda a criação, é o livro da vida do Cordeiro onde estão nossos nomes escritos. E esse título de propriedade foi cumprindo-se seu conteúdo de etapa em etapa. E nesse tempo final, se está cumprindo as páginas do livro dos 7 selos, correspondentes a este tempo final. E o que falte para mais adiante também se cumprirá. Temos visto o mistério do livro dos 7 selos. É o título de propriedade dos céus e da terra. É o livro da redenção, é o livro da vida do Cordeiro, onde estão nossos nomes escritos desde antes da fundação do mundo. E esse livro se esteve materializando na forma da Bíblia. E também, através da história da Igreja de Jesus Cristo, o conteúdo desse livro se esteve cumprindo na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E se esteve cumprindo na Igreja do Senhor Jesus Cristo, e se esteve cumprindo tudo que contém esse livro, e se esteve vendo que na Igreja de Jesus Cristo, durante as diferentes etapas, houve perseguições contra ela, o qual também está profetizado nesse livro. E como está escrito, assim teve que ser cumprido. E o que está escrito para esse tempo também tem que ser cumprido. O arcanjo Gabriel disse a Daniel: eu te mostrarei, eu te darei a conhecer
o que está escrito no livro da verdade. Vejam aqui, no capítulo 10, versículo 16 em diante diz: Mas eis aqui, um com semelhança de filho do homem, tocou meus lábios. Então abri minha boca e falei, e disse ao que estava diante de mim: Senhor meu, com a visão me sobrevieram dores, e não me fica força. Como, pois, poderá o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque ao instante me faltou a força, e não me ficou alento. E aquele que tinha semelhança de homem tocou outra vez. E aquele que tinha semelhança de homem me tocou outra vez, e me fortaleceu, e me disse: Muito amado, não temas, a paz seja contigo. Esforça-te e alenta-te. E enquanto ele me falava, recobrei as forças e disse: Fala, meu Senhor, porque me tens fortalecido. Ele me disse: Sabe por que vim a ti? Pois agora tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E ao terminar com ele, o príncipe da Grécia virá. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. E nenhum me ajudou contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Ou seja, o arcanjo Miguel. Foi o que ajudou o arcanjo Gabriel para essa mudança que ia se realizar no reino dos gentios. Ia se realizar a mudança dos peitos e braços de prata ao ventre e coxas de bronze. Ou seja, ia se realizar a mudança do Império Medo-Persa ao Império da Grécia. Vejam, esses arcanjos têm a ver com essas mudanças. São enviados por Deus. E tem a ver com essas mudanças no meio do reino dos gentios, como também tem a ver com todos os movimentos no meio do povo hebreu. Por isso vejam vocês também o que nos diz o arcanjo Gabriel no capítulo 2, versículo 1 em diante. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está da parte dos filhos do seu povo, e será o tempo de angústia, o qual nunca foi, desde que houve pessoas até então. Mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos que se achem escritos em teu livro. Ou seja, 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, os quais estão escritos aí no livro, e serão libertados. E para esse tempo se levantará o arcanjo Miguel, o qual é o príncipe que está da parte dos filhos de Israel. E o arcanjo Gabriel é o príncipe que está na parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver esse mistério do livro dos selos, desse título de propriedade. E podemos ver como, para a Igreja de Jesus Cristo, ajuda da parte dessa dimensão espiritual, onde o arcanjo Gabriel é enviado e anjos são enviados para ajudar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como também o arcanjo Miguel é enviado ao povo hebreu para ajudar o povo hebreu nas diferentes etapas da vida do povo hebreu. Agora podemos ver que quando o arcanjo Gabriel precisa de ajuda, aí está o poderoso arcanjo Miguel com o seu exército poderoso e se une ao arcanjo Gabriel e ao exército do arcanjo Gabriel e obtém a vitória. E se cumpre o que está escrito no livro da verdade. Agora podemos ver o mistério do livro da verdade, do livro dos 7 selos, que se encontra à destra de Deus, à destra do que está sentado no céu, o qual Cristo toma, abre no céu e depois o traz à terra e o entrega a um homem. Vejam, esse livro que ninguém podia nem olhar, nem abrir no céu, agora é entregue a um homem para que o coma. Porque esse é o lugar onde tem que estar esse livro. Depois de estar à destra de Deus, tem que vir a estar dentro de um homem. Um homem comê-lo. Digerir esse livro, para depois profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Para assim Deus estar manifestado em toda a sua plenitude nesse homem e realizar o seu programa correspondente ao último dia.
e poder restaurar, assim, a todos os filhos e filhas de Deus, aos que partiram, ressuscitá-los em corpos eternos, e a nós que vivemos, nos transformar, e todos sermos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam o simples que é tudo. E veem o importante que é esse livrinho, o livro selado com 7 selos na destra de Deus, o qual Cristo toma, abre no céu, e o traz à terra aberto e o entrega a um homem. Agora podemos ver que para esse tempo final é que toma o livro, o abre no céu e depois o traz à terra e o entrega a um homem, que será seu anjo mensageiro, o qual come e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas todas as coisas que devem acontecer sobre todos os povos, nações e línguas, e dará a conhecer os juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana, porque ele obterá toda essa revelação da parte de Deus para dar a conhecer. E assim, todo ser humano poderá saber as coisas que hão de estar acontecendo neste tempo final. Porque esse homem, esse profeta, o anjo de Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino, será como um televisor que estará transmitindo Deus por meio dele, desde seu trono no céu estará transmitindo por meio desse profeta a raça humana o que vai acontecer na terra. E graças a Deus que Deus terá na terra um televisor. Ou seja, um televisor é um que vê, um que estará vendo em outra dimensão, a dimensão de Deus, e estará transmitindo à raça humana as coisas que hão de acontecer, de acordo com o que Deus estará falando desde o seu trono. E então, os seres humanos poderão saber claramente que Deus desde seu trono estará falando e estará fazendo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa noite, dando-lhes testemunho do mistério do livro dos 7 selos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês, sobre mim também, e logo se complete o número dos escolhidos de Deus, e logo os mortos em Cristo ressuscitem, e nós que vivemos sejamos transformados, e sejamos todos levados à ceia das boas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Já que temos falado desse título de propriedade, e com a tomada desse livro por Cristo, da destra que está sentado no trono, e a reclamação que ele faz de todo o que ele redimiu com seu sangue, nós seremos transformados e seremos como nosso amado Senhor Jesus Cristo, seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Este é o nosso anelo, e este também é o anelo de Jesus Cristo, que nós sejamos como Ele. E o nosso desejo é nós sermos como Ele. E esse é o plano de Deus. E agora? Ser como Cristo. Ser como Cristo é a coisa maior que você pode ser. Ser como Cristo com um corpo eterno e glorificado e jovenzinho para toda a eternidade. Ser como Cristo é o maior privilégio que nós teremos quanto ao corpo físico. Seremos como Ele, pois o mais importante para o ser humano é a vida eterna. E essa vida está onde? Em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é o que nos dá a vida eterna, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o nosso amado Senhor Jesus Cristo em São João capítulo 14. Agora, conhecemos qual é o caminho da vida eterna. Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele é a única verdade. E Ele é a única vida. A única vida eterna. Ser como Cristo. E Ele o prometeu. E, consequentemente, vamos ser como Ele. Nós o cremos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E Ele o prometeu
e nos vai fazer fisicamente como Ele, com um corpo glorificado e eterno. Já nos deu o corpo teofânico e nos dará o corpo físico e eterno e glorificado. Portanto, nós caminhamos nessa terra alegres, agradecidos a Cristo, com a fé posta em Cristo, com a fé posta em Cristo, nosso Salvador. Assim caminhamos e esperamos a nossa transformação, com a fé posta em Cristo. E assim, com a fé posta em Cristo, caminhamos adiante servindo a Jesus Cristo, nosso Salvador, até que sejamos transformados, porque Ele o prometeu. E se alguém se vai, antes voltará de novo, mas em um corpo eterno. Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde e continue passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Boa noite.